Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Estamos aqui mais uma vez, o Padre João Cláudio, na nossa aula Combatendo o Bom Combate. Estamos na aula 27. Estamos falando agora sobre a luta contra o demônio. Estamos falando aqui das ações ordinárias do demônio, que é tentar e provar. Na aula passada, nós falamos um pouquinho mais sobre algumas características da tentação, quando ela for repentina, violenta, tenaz, quando ela é dada a coisas espetaculares, megalomaníacas, ou faz você desconfiar das pessoas, ou faz você se calar e não procurar o seu diretor espiritual, se fechar dentro de você, muito provavelmente é uma tentação do demônio. Mas também existem as tentações por concupiscências, por nossa falta de comprometimento com Deus, os consentimentos que nós temos, que às vezes nós consentimos a tentação e cedemos a ela. Então, também temos a nossa responsabilidade. Na aula passada, nós falávamos sobre o que se produz em nós quando superamos a tentação e a provação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Já até botei aqui, ó. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aí a gente falou um pouquinho sobre a superação da provação e da tentação. Humilha Satanás, faz resplandecer a glória de Deus, purifica a nossa alma, enche-nos de humildade, arrependimento, confiança no auxílio divino, nos obriga a ficarmos vigilantes e alertas, a desconfiar de nós mesmos, a fazer que a gente espere tudo de Deus, mortificar nossos gostos e caprichos, invoca sobre nós a oração, aumenta nossas experiências de fé com Deus e nos faz ser mais cautelosos e focados na luta contra o mal. É feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Mas, para obter essas vantagens, é fundamental adestrar-nos na luta com o fim de obter a vitória mediante o auxílio de Deus. Esse é o problema. Ninguém quer lutar. Ninguém quer se adestrar nessa luta. Para eu fazer uma competição de jiu-jitsu, por exemplo, eu tenho que treinar bastante. Eu tenho que me jogar no chão, eu tenho que ser amassado, sufocado. As pessoas não querem ter trabalho para impor a si mesmas, produzir esses efeitos em si mesmas, por isso acabam se tornando, como é que se diz? Fácil, vítimas, não, presas fáceis do demônio. A gente precisa aprender a lutar, a se adestrar a nossa alma, adestrar o nosso corpo, para que nós possamos obter vitórias mediante o auxílio de Deus. Deus faz pela graça, basta-me a tua graça, mas eu também tenho que lutar, eu tenho que rezar, eu tenho que buscar a confiar, eu tenho que gastar meu tempo rezando, me fortalecendo espiritualmente, pedindo as luzes do Espírito Santo, os dons, os sete. Eu preciso pedir sabedoria, eu preciso pedir entendimento, muito entendimento. Eu preciso pedir ciência, muita ciência. Eu preciso pedir conselho. Eu preciso pedir fortaleza. Eu preciso pedir piedade e eu preciso pedir temor de Deus. É o combo. Por isso, nos ajudará muito conhecer também a estratégia do diabo de reagir contra ela. Então, além disso, de ter que me adestrar, de lutar, de buscar as coisas de Deus, a Eucaristia. O Papa São Paulo II falou lá no ano 2001,
no início do novo milênio, naquela grande encíclica que ele escreveu para a igreja, as nossas prioridades pastorais. Primeiro, desejo de santidade, ou santos ou nada, né? Ou santos ou tudo, ou santos ou santos, ser santos. Dá para viver a santidade nesse mundo? Sim, porque a graça de Deus é que nos conduz. Depois, não se trata só de esforços nossos, porque senão a gente pode acabar caindo no pelagianismo, no neopelagianismo, que o Papa Francisco vai falar sobre isso no documento sobre a santidade. Depois do desejo de santidade, né, São João Paulo II, ele fala para nós, na segunda prioridade pastoral, de que a vida de oração, a oração, seja na Bíblia, seja no terço, seja no rosário, na oração simples mariana, na oração que a igreja nos dá, as orações. Temos diversas orações. Então, desejo de santidade, vida de oração, Eucaristia dominical. Né? Ali na encíclica ele falava de dominical, mas tem gente que faz e gosta da diária. Né? Depois, sacramento da reconciliação, buscar a confissão, o banho da misericórdia. Depois, o primado da graça, buscar se colocar na graça de Deus, se lançar na graça de Deus. Depois, a leitura orante da palavra, ler a palavra, orando ela. E depois o anúncio da palavra, proclamar a palavra de Deus. Agora, essa é a nossa parte. Agora vamos ver a psicologia da tentação. Como é que o demônio faz? Né? Qual é a estratégia dele para nos derrubar? Psicologia da tentação. Em nenhuma outra página inspirada aparece tanta transparência e clareza a estratégia escondida do demônio em seu ofício de tentador, como no relato impressionante da tentação da primeira mulher, que ocasionou a ruína de toda a humanidade. E aí a gente pode pegar lá em Gênesis 3 e ver como é que o demônio, a serpente, tentou a mulher. Vamos lá, no Gênesis 3, rapidinho. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Opa, aqui. Gênesis 3, está aqui, vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore no jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe, que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Veja a estratégia do demônio. Aproxima-se o tentador. Nem sempre o temos ao nosso lado. Alguns santos padres e teólogos creem que ao lado do anjo da guarda, colocado por Deus para o nosso bem, todos temos um demônio, designado por Satanás para nos tentar e nos empurrar ao mal. Mas essa suposição não pode apoiar-se em nenhum texto da Sagrada Escritura que seja claro e indiscutível. Parece mais provável que a presença do demônio junto a nós não é
não é permanente e contínua, senão circunscrita aos momentos da tentação. Isso parece desprender-se dos relatos bíblicos, sobretudo as tentações do Senhor no deserto, em cujo término disse expressamente o sagrado texto que o demônio se retirou dele por certo tempo. Lucas 4:13. Mas, ainda que às vezes se afaste de nós, o certo é que muitas vezes o demônio nos tenta. E ainda em certas ocasiões se lança repentinamente ao ataque sem prévia preparação, com o fim de surpreender a alma. Em muitas outras, porém, se insinua cautelosamente, não propondo logo o objeto da tentação, mas estabelecendo o diálogo com a alma. Próxima aula, a primeira insinuação. Como é que é a abordagem que o demônio faz no momento da tentação? E também vou falar uma coisa muito importante, né? Sobre o demônio, ele não lê o que está dentro da nossa cabeça. Ele não consegue. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.